Fala, investidores, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro. Ações da Petrobras e Banco do Brasil caíram hoje aí quase 10%, caíram 9,8%, 9,2%. E aí me perguntaram, né, Eduardo, você que já investiu em Petrobras, o que você acha de investir nesse tipo de ativo? Na verdade, ninguém perguntou nada. Eu mesmo estou querendo dar minha opinião sobre. Quando a gente investe em empresa estatal, eu acho que sempre vai existir político, sempre vai existir alguns outros assuntos que vão interferir diretamente nos seus investimentos. Então, quando você investe em uma empresa 100% privada, a empresa 100% privada visa sempre o lucro, seja para a empresa, seja para o acionista. Quando a gente está falando em estatal, ainda mais como a Petrobras, eu acho que sempre vai existir alguns outros fatores que podem interferir diretamente nos nossos investimentos. Por que eu digo isso? Pensa, a Petrobras recentemente tem dado muito lucro para o acionista, porém, a gente tem que entender que o preço por exemplo, do combustível para a população subiu bastante o preço. Então teve bastante reajuste de preço. Sem politicagem, aqui não estou querendo defender nem esquerda nem direita. Eu não tenho nenhum assunto formado sobre se isso é bom, se isso é ruim. Acima do seu interesse como acionista, de querer que a empresa dê lucro para poder te pagar bons dividendos, para a empresa crescer, crescer até mesmo em relação ao preço valorização do ativo, sempre vai existir políticos por trás disso que estão com outros interesses, estão com interesse, seja com a população, ou seja com interesse visando um segundo turno, visando uma reeleição. Então, não estou falando aqui nem de um lado nem de outro, só estou falando realmente que vai sempre existir esse tipo de interesse, e esse tipo de interesse alguma notícia relacionada ao presidente ou ao governo, vai interferir diretamente no preço do ativo. Qualquer notícia, sei lá, seja do próprio presidente ou seja de alguém próximo a ele, do mesmo partido que seja, ou algum escândalo de algum tipo de corrupção no governo, vai interferir diretamente no preço do ativo. Então é por isso que eu particularmente não gosto muito de investir em estatal. Já investi na Petrobras. Eu lembro que na época eu estava com 20% de alta, e aí uma notícia, 30% de queda, sabe, num dia só, eu fiquei com menos 10%, segurei um pouco mais o ativo, recebi alguns dividendos e ainda consegui vender o ativo com 10% de alta. Se eu tivesse segurado até hoje, estaria até melhor, já teria voltado para os 20%, não sei, 25%, só que eu acho que é muito... hoje a empresa está boa, está dando bons resultados, mas qualquer congelamento de preço do governo, vamos pegar até mesmo agora que a gente está em época de eleição, o presidente está disputando o segundo turno e ele congelou o preço, não vai ter aumento de preço, só pode ter aumento de preço agora depois do segundo turno. Então, por quê? Porque isso vai interferir diretamente na eleição dele, numa reeleição. E eu nem sei se ele vai ganhar ou não, o atual presidente, mas é indiferente. O outro presidente, que é mais voltado para o lado da esquerda, tem um pensamento mais também de vamos deixar o preço barato para a população poder ter acesso ao combustível barato. Só que aí concorda que para o investidor isso é ruim? Porque aí você não vai ter lucro, a empresa não vai ter lucro. E eu acho que eu prefiro ficar de fora. Tem gente que gosta desse tipo de empresa, porque é uma empresa que, na teoria, também não quebra. Só esse recado que eu queria dar pra vocês. Um abraço, bom investimento pra todos.